Olá a todas e todos, bem-vindos ao Podcast Sem Fronteira. Em nosso terceiro episódio, vamos apresentar o tema da geografia e seus diálogos interdisciplinares com a filosofia. E vamos contar com a presença da professora Adriana Veríssimo Serrão. Adriana é professora associada do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Filósofa, realizou mestrado sobre a estética de Kant e doutorado sobre antropologia de Feuerbach, na Universidade de Lisboa. A mesa integrou a Semana Acadêmica dos Cursos de Geografia da UFFS Campus Erechim. Foi uma realização do CAGEA, Centro Acadêmico dos Estudantes, e dos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia. No primeiro minuto da fala da professora Adriana, temos um pequeno problema técnico relacionado à conexão com a internet. Tendo em vista a importância desse trecho para a compreensão do todo da fala, decidimos manter esse pequeno trecho. Passamos à exposição da professora Adriana. Não será demais recordar que a filosofia, enquanto atividade de fundamentação do cosmos, e a geografia, enquanto atividade que procura reconstituir a configuração da Terra, Terra com maiúscula, terão despontado desse profundo desejo de saber que, como defendeu Aristóteles, radica numa atitude inaugural. Saber o espanto do homem perante a imensa variedade do mundo que o rodeia. Mas saber é mais do que observar fenómenos isolados, ou maravilhar-se na contemplação das forças geradoras da natureza e nos seus ciclos de mudança. No sentido da episteme grega, é descobrir a ordem que liga essas manifestações, que nos aparecem como múltiplas e mutáveis. É desvendar possíveis nexos que sustentam a realidade nas suas partes e, em última instância, no seu conjunto. Saber como, ou seja, as causas particulares, e saber porquê, as causas primeiras. Por isso, as doutrinas dos primeiros filósofos gregos, que foram precisamente chamados de fisiólogos, ilustram já a elevação de elementos constitutivos do mundo real, a água, o ar, o fogo, a terra, a princípios de explicação racional de toda a realidade. Considerando então a filosofia como busca de uma compreensão unificada do cosmos e a geografia como a descrição das múltiplas configurações da superfície da Terra, não será difícil identificar nesta origem grega profundas afinidades. Por um lado, a continuidade sem hiatos dos vários estratos da realidade. Também a possibilidade de transitar da observação do visível à apreensão da ordem invisível que rege a coesão dos seres existentes. Por fim, a correspondência entre a ordem do ser e a ordem do conhecer, que assegura a confiança nas capacidades da razão humana em alcançar a cognoscibilidade do mundo. Mas, por outro lado, a curiosidade que moveu a atitude filosófica e a curiosidade geográfica teriam, desde o início, de se distinguir. A realidade, para os filósofos, encerra não apenas acontecimentos físicos, mas também entidades ideais, como as relações matemáticas, os conceitos, as categorias. E contam-se também, na sua reflexão, questões acerca do valor ético e político do agir, que não decorrem da teoria, mas sim da praxis. Distinguem-se também por específicas modalidades do pensamento. A metafísica grega procederá por via reflexiva, reconduzindo a diversidade dos fenómenos à unidade de um princípio supremo cada vez mais abrangente. Por sua vez, a geografia, ou a grafia da superfície da Terra,
procederá por via expansiva, ampliando progressivamente as zonas já conhecidas a outras ainda não conhecidas, nos confins da ecúmena, mediante a observação detalhada da morfologia, a medição das áreas terrestres, desdobrando a representação do mundo na progressiva diversidade das suas características físicas, incluindo nele, mundo, os povos habitantes. Precisamente enquanto representação, o pensamento geográfico tem uma base intuitiva, opera com imagens e registros, elabora um roteiro gráfico que usa a descrição escrita e essa outra forma de escrita que é o desenho. A filosofia oferece o fundamento do mundo, ou procura oferecer o fundamento do mundo, concentrado em entidades do pensamento, em ideias. A geografia, por sua vez, oferece a sua imitação, a imitação do mundo, tão fiel quanto possível, em desenhos de um pequeno mundo reproduzido em escala menor. No segundo ponto, falaria de dois momentos da história das ideias em que a convergência entre filosofia e geografia terá sido exemplar. Um tem que ver com o momento das viagens marítimas, nos séculos XV e XVI, designadamente das viagens dos navegadores e cientistas portugueses. O intenso desenvolvimento de áreas de estudo e de meios técnicos esteve ao serviço do grande empreendimento de exploração de terras longínquas, continentes, mares, ilhas e lugares distantes, acerca dos quais já havia vagas notícias, num misto de relatos reais ou de crónicas ficcionadas, mas ainda não diretamente conhecidas, ou pelo menos não pisadas por europeus. Astronomia, técnicas náuticas, cartografia, são apoiadas numa concepção científica ou filosófica, claramente contraposta à especulação lógica e formal da escolástica, que era dominante nas universidades, e inteiramente apoiada no critério da experiência como um saber pelo natural. Um outro momento de particular convergência entre a filosofia e a geografia vai acontecer no iluminismo tardio e no romantismo, sobretudo no romantismo alemão. É notável que tenha sido Kant, o filósofo da razão pura, a introduzir a geografia física como disciplina dos seus cursos universitários e a lecioná-la, a par da antropologia de um ponto de vista pragmático, como dois complementares conhecimentos do mundo. Diz Kant, a antropologia ensina-nos o conhecimento do homem. Devemos o conhecimento da natureza à geografia física ou descrição da Terra. Diz Kant no parágrafo 2º da sua Geografia. Fim de citação. A geografia física, segundo Kant, é ainda definida como, cito, o compêndio universal da natureza. Fim de citação. Outra definição, a descrição da natureza da Terra inteira. Fim de citação. Tanto na continuidade extensiva, quanto na profundidade da arqueologia subterrânea dos movimentos geológicos. Apesar do conteúdo das matérias lecionadas por Kant, em que a natureza surge tanto na estabilidade da constituição espacial, dos continentes, da terra firme, dos mares, quanto nas transformações de uma história de cataclismos, devastações, revoluções, destruições, que tenha reavivado o grande interesse atual pelo Kant geógrafo, o principal legado de Kant para a elaboração de uma ciência do mundo, tanto na vertente natural física,
pragmático-humana está na invenção de um especial modo de pensar, que tanto uma, a geografia, como a outra, a antropologia, exigem. A cientificidade da antropologia e da geografia não pode ser decalcada dos modelos de rigor regentes na época. O modelo lógico-demonstrativo da geometria e a causalidade universal da cosmologia newtoniana. Ambas exigem um outro tipo de pensamento, capaz de transitar entre fenómenos e ideias, que Kant, na sua terceira crítica da faculdade do juízo, chama de pensar reflexionante. Um outro momento, imediatamente a seguir a Kant, é a grande geografia do romantismo alemão. E aqui, o romantismo, crítico das divisões analíticas da física mecânica, vai sustentar-se na fecundidade da noção kantiana de conexão recíproca e na visão do cosmos como vida, ou seja, um sistema orgânico em que se encadeiam os meios e o fim. Não é outro propósito de Alexander von Humboldt no prefácio às suas Vistas da Natureza, na edição de 1849, em que defende que o seu propósito era unir o intento literário com um intento puramente científico, ou descrever a natureza de modo a restituir o mais possível o prazer imediato da visão e, ao mesmo tempo, contribuir, no estado atual da ciência, para uma maior compreensão do nexo harmónico que governa o atuar das forças naturais. Portanto, extremamente importante esta relação entre ciência da natureza e estética, ambas subordinadas a uma visão do cosmos, essencialmente como vida. Eu depois no texto escrito desenvolverei mais, vou só apontar alguns aspectos. O que é que acontece, sobretudo depois do meados do século XVIII, final do século XVIII, ao longo de todo o século XIX? Acontece que esta simpatia entre ciência da natureza e ciência do homem se vai fragmentar. Acontece então quando a unidade sistemática do real, que para os românticos e para Kant ainda era um tecido de interconexões, começa a tornar-se problemática, conduzindo à incerteza quanto à possibilidade de construir um saber unificado. O afastamento entre as áreas do conhecimento vai tornar-se cada vez mais acentuada. O positivismo, que se instala e se vai disseminando ao longo de todo o século XIX, elege como critério de cientificidade o estabelecimento de leis quantitativas, que estabilizam como constantes as relações entre os factos observáveis e, nesta medida, vão desprezar a riqueza qualitativa, nomeadamente a riqueza estética do mundo. Daqui resulta um modelo do mundo destituído de segredos e de encantos, de grandiosidade e de majestade, os valores estéticos do belo e do sublime, e em que a originária base natural vai sendo alterada e desfigurada pelo domínio uniformizador das técnicas. Uma figura decisiva para a filosofia e talvez também para a geografia é Wilhelm Dilthey, que em 1894, portanto estamos no final do século, vai estabelecer a que é classicamente considerada uma incomunicabilidade entre dois tipos de ciência. De um lado, as ciências do espírito, do outro lado, as ciências da natureza como incomunicáveis. E defendendo certamente a superioridade das primeiras, das ciências do espírito. As ciências da natureza, segundo ele, estudam o exterior. Portanto, o mundo exterior.
e usam a explicação segundo causas e efeitos. As ciências do espírito visam a compreensão de fenómenos interiores à consciência. A psicologia, a hermenêutica, a história, a filosofia da cultura entram nas ciências do espírito. Saltando um pouco nesta breve história das ideias, creio, não sei se os meus colegas geógrafos estarão de acordo, mas a bifurcação da geografia, eu estou a entrar no vosso terreno, portanto espero que depois me dê muita pancada, mas a bifurcação da geografia em física e humana, creio que comprova esta divisão proposta por Dilthey, uma divisão de uma ciência que era uma ciência una e se vai bifurcar entre uma ciência da natureza e uma ciência do espírito, no fundo, entre justamente uma ciência natural e uma ciência humana, que se chama ciências do espírito. Posteriormente, espírito é muito mal visto, cheira à metafísica, vai-se chamar ciências humanas, ciências da cultura, ciências sociais, num quadro de compartimentação a que a micrologia científica, depois ao longo do século XX, não vai deixar nunca mais de acentuar esta perda, por um lado, a perda de uma visão unificada do mundo e a consequente separação cada vez mais especializada e micrológica das ciências. Para alguém de filosofia, como eu, quando leio a adjetivação da geografia em física, humana, humanista, cultural, social, urbana, julgo a conseguir perceber qual é a orientação preferencial, não apenas do ponto de vista epistemológico, mas quanto à ideia de realidade que subjaz a estes várias orientações da geografia. E consigo talvez perceber se há um primado, para não dizer a hegemonia, da natureza ou da cultura, ou da natureza ou da sociedade, denunciando uma concepção da realidade necessariamente parcelar, mesmo que não claramente tematizada. Portanto, as categorias englobantes que sustentavam as grandes concepções do mundo, natureza, cosmos, universo, são substituídas por outros objetos de estudo, tais como as regiões, ou a diferenciação regional, o território, o espaço, o lugar, comprovando a gradual perda de um horizonte de totalidade e a tendência para a análise de zonas de delimitação mais integradas, mais concretas e ricas, certamente, mas também mais restritas e circunscritas. Passo ao ponto 3, como é que nasce a filosofia da paisagem neste contexto epistemológico e de corte da totalidade, uma visão totalizadora da realidade. No início do século XX, volta de 1913, há um filósofo chamado Georg Simmel que se dá conta da crise da cultura. A filosofia da paisagem vai nascer de uma profunda consciência de crise da cultura, que é também uma crise social, certamente, é uma crise de valores e é uma crise da realidade enquanto unidade, que é o maior problema aqui. É que o positivismo talvez tenha sido responsável, e o cientismo talvez tenha sido responsável por um lado, pela exigência de rigor, e ao mesmo tempo o rigor levou à segmentação da realidade. A realidade está totalmente compartimentada. Então alguns filósofos, no fundo, fazendo homenagem a Simmel, tanto quanto sei, é o primeiro a considerar este ambiente de profunda crise, e crise no próprio conceito de natureza, mas aqui não posso desenvolver, propôs uma nova categoria. Propôs uma categoria talvez capaz de unificar, e o unificar não significa colar tudo ao mesmo tempo,
porque esse voltar atrás é impossível. Nós já não somos gregos, nem somos, mesmo assim, o Humboldt, nem o Hegel, de encontrar uma síntese, elementos de ligação entre o que foi dividido. Então, a categoria de paisagem é proposta não como uma categoria graciosa, ou fútil, ou encantadora, ou bonita para nos distrairmos, mas como uma forte categoria do pensamento que eventualmente possa reunificar, trazer uniões, trazer mediações a um saber profundamente sectorializado e, sobretudo, a um mundo fragmentado e, por que não dizer, a um ser humano profundamente fragmentado, que é a ligação que aqui também seria interessante fazer se o tempo depois o permitir. É que é o problema do saber, é o problema do ser e é o problema do homem. Porque no mundo dividido, nós, seres humanos, também estamos divididos, como bem sabemos agora. Só que, por um lado, há esta proposta de uma nova categoria. A paisagem é, no fundo, segundo Simmel, o quê? É uma síntese de elementos naturais, que já estão aí, mas que são apreendidos por um ato mental, por um ato subjetivo. Portanto, há uma síntese, uma ligação entre natureza e espírito, que ele ainda fala em termos de espírito, não era mal visto, já ia sendo mal visto na sua época, entre o lado objetivo e o lado subjetivo. A categoria de paisagem é sempre uma categoria de relação entre a natureza e o homem, ou o elemento exterior, de elementos naturais, que efetivamente já aí estão, mas que são unificados num ato subjetivo, anímico, que implica o homem necessariamente. Só que isto não basta, o problema é mais complicado. Já no princípio do século XX, certamente, duas linhas da história das ideias, ou duas linhas intelectuais, já se tinham ocupado longamente da paisagem. E Simmel sabe isso e os seus seguidores também sabem. Uma foi a história da arte. A história da arte, sobretudo a história da pintura de paisagem, que reduziu a paisagem às imagens pictóricas ou às imagens poéticas. Portanto, para a filosofia da paisagem não pode ser uma imagem do mundo, tem de ser uma apreensão do próprio mundo, embora esse mundo esteja previamente dividido e não seja uma totalidade. Do outro lado, certamente, a grande linha da geografia. Portanto, uma geografia e a cartografia que se desenvolviam já secularmente. A filosofia da paisagem vai propor uma concepção de paisagem que não se pode reduzir à imagem, porque a imagem é sempre uma construção subjetiva, até pode ser pinturas imaginadas e reais, fantasiosas, não necessita de correspondência na realidade, e por outro lado, certamente, dizer ou justificar que a paisagem da filosofia não é o território da geografia, embora tenha relações com pontos de contacto, mas não é o território da geografia. Então, este é o difícil caminho que a partir do século XX, na esteira de Simmel, alguns filósofos, primeiro modestamente ou timidamente, e hoje em dia em força, o conceito de paisagem está em força como talvez uma possibilidade de salvar o saber, para não dizer de salvar o mundo e de salvar o homem. Estou a ser um bocadinho exagerada, mas acredito bastante nisto. Vai ter de se elaborar, por um lado, contra a linha do subjetivismo artístico e, por outro lado, contra um puro objetivismo da geografia física e da linha territorialista da paisagem que ainda hoje alguns autores defendem. Se virmos, eu vou passar bastante em algumas citações, mas vou
resumir o essencial. O Simmel diz as coisas, olhar para as coisas visíveis sobre um pedaço de terra, isso ainda não faz delas uma paisagem, é claramente uma diferença entre paisagem e território. E na sequência de Simmel, um outro autor, que é Ritter, que também está traduzido num livro que penso ao qual poderão ter acesso, também dirá: nem os campos, nem o rio, nem as serras, nem as estepes são, enquanto tais, paisagem. Elas implicam uma apropriação por parte de um contemplador ou de um observador. Passo rapidamente ao ponto 4, que eu chamei para um diálogo fecundo. Filosofia e geografia respondem a problemas comuns, com a ressalva que acho que é importante, que uma vez que já não temos uma forma única de referência, a filosofia também está em profunda crise. Portanto, ao falar de filosofia e geografia, eu estou a entender filosofia, no fundo, no sentido mais antigo, como aquele tipo de saber, como eu falei no início, que procurava um fundamento de todas as coisas. Só que hoje a filosofia também não sei eu própria muito bem onde ela está, porque está ramificada em pensadores, cada pensador tem a sua filosofia, correntes, disciplinas, portanto num panorama que está longe de ser otimista e, portanto, é com a maior precaução que eu hoje em dia falo de filosofia. Eu penso que existe uma possibilidade de encontrar relações entre filosofia e geografia, por exemplo, na expressão, e tudo isto aprendi muito com os livros do professor Expósito, na expressão filosofia da geografia, quando algumas orientações dos estudos geográficos adotam expressamente conceitos, métodos e orientações que foram primeiramente elaborados por correntes filosóficas, e encontrei este empréstimo, ou esta apropriação, no bom sentido, propostas como o materialismo dialético, a semiologia, a antropologia simbólica e, mais recentemente, geografias fenomenológica, existencialista, hermenêutica. É claramente trazer para a geografia princípios ou categorias que vieram da filosofia primeiramente, e sobretudo estas últimas, fenomenológica, existencialista, hermenêutica, etc., eu entendi que lhes subjazia uma reação anti-objetivista. Só que, agora aqui também serei um pouco provocadora, o que me pareceu que esta reação tão anti-objetivista por parte de algumas orientações da geografia, talvez me tenha parecido pender para o extremo oposto, colocando um acento tão grande no humano como transformador e modelador dos espaços, ora nas diversas formas de ocupar e habitar a Terra, privilegiando a subjetividade, que diria que a geografia, talvez estas orientações, se arrisquem a ceder a um manifesto antropocentrismo, porque elegendo o humano como protagonista do saber geográfico e sujeito preferencial do seu discurso, invertendo a relação originária entre o fundamento e o fundado, eu diria que o homem não existe sem a terra, mas a terra pode existir sem o homem. Portanto, a terra será o fundamento e o homem o fundado. Isto entraria numa perspectiva que irão debater no próximo dia, geografia e ecologia. A geografia talvez, ou esta geografia, talvez se arrisque a ceder a um manifesto antropocentrismo. Eu pensei numa comunidade de problemas, mas vou passar esta parte à frente. Penso que
filosofia e geografia, se recuperarem ambas a sua vocação originária, poderão responder de maneiras diferentes, certamente, às várias questões fundamentais, que seria a questão do uno e do múltiplo, ou a relação entre o todo e as partes, ou dito de outra maneira, entre o global e o local, seria uma das questões fundamentais. A questão da permanência e da mudança, ou do ser e do devir, ou dito de outra maneira, da espacialidade e da temporalidade, ou da sincronia e da diacronia, e a questão do sujeito e do objeto, que é uma questão decisiva em toda a epistemologia e em toda a questão do saber, o primado do sujeito ou o primado do objeto. Penso que responder pelo primado de um ou do outro, que nos dá logo grandes esclarecimentos. Então, paisagem, para aproximar-me rapidamente do fim, eu tiro daquilo que o professor Reginaldo também tão bem conhece nos seus livros, talvez do maior pensador da filosofia da paisagem, que é Rosário Assunto. Tirei alguns tópicos dos quais elaborei uma pequena definição. Paisagem é um modo exemplar e único da realidade. É um espaço finito, mas aberto ao infinito do céu. Um espaço vivo, perpassado por uma temporalidade que é circular, inclusiva e múltipla, onde se cruzam os diferentes tempos e idades dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Portanto, a paisagem não como uma parte do território, nem como uma parte da natureza, mas como um modo único do ser ou da realidade. Portanto, numa perspectiva, se falamos do ser, falamos de ontologia, nesta linha de uma ontologia que funda a coesão e a densidade do ser, desde a física à metafísica, será tempo de reatar laços entre geografia e filosofia e de proporcionar um diálogo. Eu vou sintetizar do meu estudo muito elementar de geógrafos aos quais tive acesso. Encontrei exemplos muito felizes desta comunidade, não é de uma identidade, nem de uma confusão, mas de uma comunidade de problemas, em alguns geógrafos, por exemplo, no alemão Karl Troll, a concepção da paisagem como Gestalt, unidade de forma e conteúdo orgânica, incluindo o solo, o clima, a vegetação e os animais. Numa sequência, morfologia, ecologia, 1950, tipologia, sistemática, conservação, 1950, e construção. Encontrei na Bertrand e Bertrand o método GTP, Geossistema, Território, Paisagem. E também, num livro do Farinelli, do italiano, do Franco Farinelli, a proposta da geografia como estudo dos grandes modelos do mundo, e isto é a filosofia, das grandes concepções do mundo. Estes programas comprovam como as duas visões do mundo, tomadas ao mesmo tempo, na sua amplitude e na sua diferença, certamente, podem caminhar juntas. O quinto ponto, eu vou resumir em 3 ou 4 frases. O quinto ponto pareceu-me que podia ser também significativo para possamos caminhar em conjunto num futuro mais propício e também a bem do bem comum, que também é a nossa tarefa enquanto pensadores. A filosofia da paisagem, no fundo, começou por valorizar a paisagem pelas suas qualidades estéticas. Começou e continua, como lugar de contemplação das belezas do mundo. Mas cada vez mais
sobretudo depois da crise da natureza e com a profunda consciência da crise ambiental, a própria dimensão estética foi ganhando amplitude social, ética e política, porque ela está muito associada ao perigo de uma iminente agonia da paisagem, para não dizer, como diz o Berck, a morte das paisagens. Portanto, a nossa consciência atual não pode ser neutra, tem de ser crítica. E esse juízo crítico implica uma posição ética individual, certamente, mas também uma posição política, Então, terminaria dizendo o seguinte: numa época em que a globalização tanto pode significar a possibilidade de ligação sem barreiras entre todos os habitantes do mundo, formando uma única humanidade e uma única terra. Ou, pelo contrário, pode significar o galopante nivelamento da diferenciação qualitativa, o pensamento filosófico e o pensamento geográfico da paisagem parece, mais que nunca, premente para salvar ao mesmo tempo a unidade e as diferenças. Compreender para salvar e proteger as características inatas da natureza, distinguindo-as das sucessivamente adquiridas, e, no limite, para poder emitir com propriedade um juízo crítico sobre as transformações desfiguradoras e os consequentes malefícios. E este juízo tanto se dirige a ofensas ambientais e a desfigurações estéticas, quanto à privatização do meio natural numa distribuição desigual da natureza, que é espelho das desigualdades sociais. Aqui refiro ao trabalho do professor Reginaldo e da sua colega Lindo, de 2021, num recente artigo publicado num colóquio em Sintra. Assim é que da geografia vem também a proposta da visão da paisagem como socionatureza, também citando o professor Reginaldo, segundo a qual importa reorganizar socialmente o espaço e controlar o poder indiscriminado das forças económicas sobre o espaço, que devia ser comum, bem como o direito à beleza de todos os habitantes. Só posso agradecer a vossa atenção. Muito obrigada. Peço desculpa pelos problemas técnicos. Eu agora é que não vos ouço, vou pôr... Muito obrigada. Foi um prazer. Espero que a mensagem tenha chegado razoavelmente